prometer estar aqui convosco nessa tarde, porque aqui em Portugal já é 2h35 da tarde. E para mim é uma alegria muito grande poder contribuir com a palavra de Deus, que, nossa, é tudo na nossa vida, poder contribuir neste momento com a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. E parabenizar, é claro, as irmãs por essa iniciativa de estar realizando esses trabalhos online, esses cultos online, cultos de oração, cultos de louvor. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. E a gente é muito gratificante quando entendemos o quão importantes são as redes sociais quando usamos de forma positiva para proclamarmos o reino de Deus. Porque, olha, eu estou aqui em Portugal, outras estão no Brasil, outras estão em outros lugares, muitas pessoas que depois podem estar acompanhando pelo YouTube, talvez pelo Instagram, não sei. Mas a gente tem esse recurso em favor do reino, que se for usado de forma sábia, se for usado com entendimento, com estratégia, nós alcançamos de forma inteligente milhares de pessoas em diversos lugares no mundo inteiro. Então, isso é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela vossa vida, pela vida da irmã Maria Cruz, pela vida de todas as irmãs que compõem a liderança deste trabalho. Que Deus em Cristo continue abençoando. Louvar a Deus pela vida da Lídia, minha amiga, que foi uma ponte, né, que Deus usou para estar me colocando aqui nesse lugar tão grande, tão poderoso. Ao mesmo tempo, né, entendendo que nós somos totalmente dependentes de Deus, que tudo é sobre Ele, é para a glória dele, e que nós somos apenas um ponto de partida para que Deus possa estar usando e fazendo a sua vontade através de nossas vidas. Então, eu quero agradecer muito, fica aqui a minha gratificação, fica aqui a minha satisfação em poder estar com as irmãs colaborando, e quando tivermos outras oportunidades, porque o que acontece, irmão? Caiu justamente, né? Já tinha organizado com a Lídia, que hoje é a minha folga. Então, como é a minha folga, dá para eu estar convosco, né, a partir desse horário. Então, vamos aqui para a palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com as irmãs. De vez em quando eu vou estar com a cabeça aqui mais inclinada, porque eu vou estar lendo aqui a palavra. E aqui eu quero compartilhar essa palavra maravilhosa para a palavra de Deus. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Amém? Capítulo 18, leremos alguns versículos para compartilharmos aqui aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque quando veio a mensagem, quando eu recebi o convite, a palavra que veio ao meu coração foi essa. Então, vamos aqui estar falando desta palavra maravilhosa. Primeiro, precisamos entender que a palavra de Deus, ela por si só é poderosa, né, irmã? A palavra de Deus, ela é imutável, ela é poderosa, ela é a palavra viva de Deus. E às vezes a gente fala assim, esse versículo aqui é mais importante, ou aquele é mais importante. Não, a palavra de Deus, ela é toda importante, só que ela trabalha de forma diferente para cada pessoa e em cada tempo, né? Então, eu quero aqui deixar essa palavra para o nosso coração. O vaso nas boas mãos do oleiro, é o título da minha mensagem. O vaso nas boas mãos do oleiro. Quem é vaso aí, levanta a mão e dá glória. Que Deus abençoe os vasos de Deus, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo. Então, diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me uma sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós
ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, irmãs, essa palavra é uma palavra que a gente é habituado a ouvir pregações, a ouvir mensagens, e Deus tem falado através dos seus servos, dos seus profetas, trazido aos nossos corações uma mensagem de reconstrução. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem que ela traz uma ênfase de reconstrução, de possibilidades de fazer, de refazer algo que foi danificado, né? Deus, ele é especialista em refazer, trazer de forma original aquilo que foi danificado pela circunstância, que foi danificado pelo tempo, que foi danificado pelo pecado, que esse é o pior, né? É o pior estrago que faz na vida do ser humano. Então, mas nós precisamos entender que nada está distante daquilo que Deus pode realizar. E que ainda que aos nossos olhos ou aos olhos de alguém possa parecer impossível ou difícil ou demasiadamente difícil demais para ser feito, ser resolvido, Deus, ele é expert em fazer coisas do nada à existência, a existir, né? Então essa palavra, ela primeiro ela traz uma orientação. Ela fala com o profeta. Nós sabemos que Jeremias, ele estava ali vivendo naquele período, né, do povo, o povo de Israel estava vivendo um tempo de cativeiro, sem esperança, né, ser desanimado. Eles estavam atravessando uma circunstância que eles mesmos haviam criado. Então, é bom a gente entender isso, irmãs, que Israel estava vivendo uma circunstância que eles haviam criado. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nada acontece por acaso. Se algo está acontecendo, é porque lá atrás houve uma semente plantada. E tudo aquilo que se planta, se cresce, produz frutos e traz resultados. Então, a gente vê que Israel ele vai viver o resultado, eles estão colhendo um fruto do resultado de algo que foi semeado. E muitas vezes, irmãos, isso é semeado conscientemente, que é o que é mais é, difícil, né? É o que podemos dizer. É o que traz os resultados negativos, quando temos consciência do que estamos fazendo. Quando fazemos inconscientemente, nós até podemos colher algo, podemos colher, mas não é com como é que eu posso dizer, com tanto perigo, com tanto, eu quero usar uma palavra aqui para que possa encaixar dentro disso, e com tanta agressão, com tanta agressividade, com tanta quebrantamento, com tantas circunstâncias que faz com que essa pessoa perca, né? Ali o equilíbrio, perca ali o chão. Então, a gente vê aqui que Israel está atravessando esse tempo. Então, a palavra do Senhor diz que veio a palavra Jeremias, né? Deus estava falando com Jeremias, estava trazendo uma mensagem ao coração do profeta, para que ele viesse trazer essa revelação para o povo de Deus, para o povo de Israel. Qual era o problema aqui? O problema aqui é o resultado, como eu já falei anteriormente. Então Deus vai dizer assim: olha, desce à casa do oleiro, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Isso é muito interessante, irmãs. Deus faz Jeremias entrar em um lugar que ele não tinha habilidade, que não era habitual dele estar. Mas Deus faz ele entrar nesse lugar.
E Deus diz: olha, você vai na casa do oleiro, vá lá, porque lá eu tenho uma mensagem para te revelar. E quando Jeremias desce ali, a Bíblia diz que ele desceu, foi à casa do oleiro, e lá quando ele desceu, ele disse que estava acontecendo algo, algo estava sendo realizado ali na casa do oleiro. Ele disse que, concentrado na confecção da sua obra sobre a roda, o oleiro estava ali concentrado, fazendo aquela obra. Isso é muito interessante. Nessa linguagem, irmãs, a gente vê algo é, claro e transparente. Por exemplo, em outras Bíblias dizem, né? Ah, e desci à casa do oleiro e vi, né? Que a obra que estava fazendo sobre as rodas e tal e tal. E aqui não, ele diz que aquele oleiro ele estava concentrado naquilo que ele estava fazendo. Ele estava concentrado na confecção do vaso. Então, ele não estava ali trabalhando de forma, né, sem concentração, de forma vulnerável, sem vontade, sem expectativa, não. Ele tinha uma expectativa, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, e ele estava concentrado nisso, construindo o vaso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que aquele oleiro, ele estava concentrado, tinha um objetivo, tinha um propósito naquele vaso. Então, ele estava investindo o seu tempo para construir aquele vaso. Aí o versículo 4 diz: contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, observe: primeiro ponto, ele está concentrado em algo que ele está criando. Segundo o seu desejo, com expectativa, ele está criando um vaso. Mas, de repente, talvez por alguma adversidade, por alguma circunstância, o vaso que ele estava concentrando, estava formando, estragou. E o que ele faz? Ele pega toda aquela estrutura, toda aquela massa e refaz, moldando outro vaso. Ou seja, aquele vaso que ele estava fazendo anteriormente, com aquele design, com aquela forma, agora já não é mais o mesmo vaso. O barro é o mesmo, mas o molde do vaso, o design do vaso agora é diferente. E aí, depois que ele observa isso, aí o Senhor disse para ele: Você viu o que eu te mostrei, Jeremias? Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Aí Deus entra dizendo: Eu sou como esse oleiro. Eu criei vocês como nação, como povo meu, construí, chamei, separei, vos moldei, eu tive expectativa em vocês, fiz um design agradável aos meus olhos, criei expectativa em vocês, vos formei para que vocês me servissem e me adorassem. Então, de repente, vocês se quebraram. De repente, vocês perderam o propósito original pelo qual eu havia vos criado. De repente, vocês se desbandaram, saíram do caminho que eu havia criado para vocês. Né? Então, Deus vai dizer que ele fez e que eles se desfizeram. Deus formou e eles se quebraram. Deus tinha uma expectativa e eles não corresponderam à expectativa de Deus. Deus tinha um objetivo e um propósito e eles não responderam ao objetivo e o propósito de Deus. Mas o Senhor, ele traz uma palavra de correção, ele traz a causa, porque sempre Deus vai mostrar a causa, irmãos. Tudo para ser curado, tudo para ser tratado, tudo para ser melhorado, o vaso para ser refeito, ele vai ter que saber a causa que o fez ser quebrado. Por que foi quebrado? Que causa te trouxe a ser quebrado?
O que te fez sair da direção? O que te fez perder o foco? O que te tirou daquilo que eu havia te criado para ser? Por que você deixou de ser o original que eu te criei para ser fake? Aí Deus vai mostrar a causa. Qual foi a causa? A causa foi vocês serem quebrados. Vocês foram quebrados. Perderam toda forma. Perderam toda a origem, perderam todo o investimento que eu havia feito, porque o oleiro estava concentrado na obra, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha uma expectativa. Aí Deus vai trazer isso para o povo de Israel. E espiritualizando, trazendo para o nosso tempo agora, Deus está dizendo para nós hoje aqui: eu vos criei com expectativa, eu vos moldei com expectativa. Eu tenho um propósito em tudo que eu crio. Agora, se alguém está vivendo uma situação, uma circunstância, se alguém, porventura, se quebrou no meio do caminho, qual foi a causa? Você precisa saber qual foi a causa que fez você quebrar. Qual foi a causa que fez você desanimar? Qual é a causa que não tem te deixado orar? Qual é a causa que não tem te deixado cumprir o propósito de Deus? Qual é a causa? O que foi que causou isso? Porque quando descobrimos a causa, irmãs, nós temos a possibilidade de sermos refeitos pelo oleiro, porque o oleiro ele não despreza o seu vaso. O oleiro, ainda que o vaso, você observa que em nenhum momento o oleiro ele despreza o vaso, o barro. Ele joga fora, ele pega outro, não. A Bíblia está dizendo que ele tornou a refazer aquele barro. O nosso Deus, ele nunca vai desprezar aquilo que ele criou. Ele nunca vai abrir mão. O problema nunca foi em Deus, o problema nunca está em Deus, o problema está no homem que ele criou. O problema está no homem que ele formou. E como é que eu posso, então, agora mudar essa situação? Você pode mudar com uma palavra profética liberada por Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis que assim como um barro na mão do oleiro, vocês são na minha mão. É interessante que quando Deus fala aqui, ó, Deus fala assim, ó, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. É interessante, irmão, que Deus não está dizendo, eis que como vaso. Porque o vaso não existe mais, o vaso está quebrado. Então Deus não está dizendo assim como um vaso na mão do oleiro. Não, Deus está dizendo assim como barro. Assim como barro, porque o vaso foi desfeito, o vaso foi desmontado, foi quebrado. Agora ele está só o barro. Assim como barro era o estado que Israel se encontrava diante de Deus, como um barro. Não tinha forma, não tinha design, perdeu a forma original. E agora Deus estava dizendo: assim como barro, assim como vocês estão, sem forma, vazios, quebrados, né? Eu posso fazer um vaso novo. Então Deus traz uma palavra de esperança. E eu quero ministrar na tua vida nesta tarde, minha irmã. Ainda há esperança. Talvez o barro que quebrou foi o seu casamento, talvez o vaso que quebrou foi o seu ministério, talvez o vaso que quebrou foi a sua empresa, talvez o vaso que quebrou foi os seus filhos, talvez o vaso que quebrou foi o seu relacionamento, foi o seu noivado, foi o seu namoro, foi as suas finanças, talvez o vaso que quebrou foi aonde você criou expectativa, talvez o vaso que quebrou foi a sua saúde. Talvez o vaso que está quebrado é a sua falta de esperança, é a sua falta de fé, é a sua intimidade. Talvez o vaso que quebrou é a oração, é o jejum, é o relacionamento, é a comunhão, é a intimidade. Talvez o vaso que quebrou seja exatamente aquilo que você não está conseguindo reconstruir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Deus está dizendo que
assim como barro na mão do oleiro, somos nós. É a nossa casa, é a nossa família, é o nosso casamento, é o nosso filho, é a nossa família, é os nossos negócios, é as nossas finanças. Assim é na mão do Senhor, e o Senhor pode fazer o quê? Novo. Deus pode fazer novo, porque nada está demasiadamente distante de Deus. Deus vê tudo. Então o Senhor diz assim: eu posso fazer. O Senhor faz uma pergunta, o Senhor, eu não posso fazer, porventura eu não posso fazer, eu posso fazer. E ele então define dizendo: eu posso fazer assim como o oleiro fez. Vocês, eu posso fazer novamente. O teu casamento, eu posso fazer. Eu posso refazer o teu noivado, eu posso refazer a tua família, eu posso refazer, eu posso reconstruir, eu posso tornar novo, eu posso dar um novo design, eu posso dar uma nova forma, eu posso abrir uma nova porta, eu posso dar uma nova empresa, eu posso trazer um relacionamento mais saudável, eu posso fazer. Agora, você quer que ele faça? Porque depende de nós, não depende de Deus. A palavra foi lançada, a palavra foi ministrada, o profeta entregou a mensagem. E Israel quer ser curado? E Israel quer ser moldado? Quer ser um vaso novo? Ou vai continuar se deixando ser barro? Ou vai se conformar em ser apenas a lembrança daquilo que Deus criou? Vai querer viver sua lembrança? Ah, eu era, eu fui, eu vivi, eu tinha, eu estava, agora já é só lembrança? Ou você vai deixar Deus fazer de você, daquilo que você precisa, novo? Deus está aqui para te dar uma nova expectativa, para te dar um novo ponto de partida, para te fazer novamente, para trazer fogo no teu coração, para trazer graça para a tua vida, para restaurar as tuas forças, para te renovar, para te fazer aquilo que é necessário para que você sirva a Ele com como você deve servir, como devemos servir. E como é que nós devemos servir a Deus? Com excelência. Nós devemos servir a Deus como um vaso preparado. Porque se o vaso está quebrado, irmão, ele tem que ser refeito. Ele precisa ser refeito. E eu preciso entender que causa me fez ser quebrado, para que quando eu for refeita por Deus, eu não torne mais a ser quebrado, porque quando eu consigo diagnosticar a causa, eu consigo tratar de forma consciente para eu não voltar a ser a mesma pessoa, a voltar ao mesmo nível, a voltar ao mesmo estado. Deus, ele inverte, ele é o maior investidor. Você sabia? O Espírito Santo é o maior investidor na vida do homem. E ele deseja investir, mas para ele investir, esse homem, essa mulher, essa pessoa, precisa entender qual foi a causa que o levou a ser quebrado, porque ninguém quebra do dia para a noite, irmã. Ninguém quebra da noite para o dia. Não, é um processo. Observe, o vaso estava na mão do oleiro. Ele estava em processo de formação. Ele ainda não estava pronto, minha irmã. Observe bem. O vaso não estava pronto, ele ainda não tinha passado pela fornalha, ele ainda não tinha sido lixado, ele ainda não tinha sido pintado, ele ainda não estava pronto, ele estava em processo de, de formação, ele estava em processo de formação. E esse é o ponto que temos que ter cuidado, porque é dentro do processo que muitas vezes nos quebramos. É dentro do processo que muitas das vezes nos perdemos. Perdemos o objetivo, perdemos o foco, perdemos a noção do que Deus está fazendo. É dentro do. O processo é o ponto mais difícil na vida de qualquer crente, irmão. Porque foi dentro do processo que Israel ficou 40 anos no deserto. Observe bem, Israel estava no deserto.
O caminho deles para chegar na terra que Deus havia prometido era caminho de 3 a 5 dias. O que acontece com o povo? Deus conhece o coração do povo, então Deus vai passar eles por um processo. E o processo era que eles fizessem uma volta mais distante até chegar no objetivo que Deus queria. Mas esse tempo para eles chegarem lá não era um tempo de 40 anos, não, irmãos. Era um tempo muito mais curto. Só que no meio do processo, durante o processo de, de formação de caráter, porque Deus estava formando neles um caráter novo. Porque aquele caráter que havia sido formado no Egito precisava ser lapidado e refeito. E quando eles estão dentro do processo, no deserto, a primeira oportunidade que eles tiveram de serem quebrados, eles foram. E foi aonde? Diante do Mar Vermelho. Porque eles começaram a quê? A fazer o quê? A deixar de crer no Deus dos 10 pragas do Egito. Eles deixaram de acreditar e disseram: Moisés, por que você nos trouxe aqui? Lá no Egito tinha sepultura. Lá no Egito era melhor. E tu nos trouxeste aqui para que nós morrêssemos aqui, na frente deste mar, porque atrás vem o inimigo, na frente tem o mar, como é que a gente vai escapar daqui? Eles esqueceram que o Deus das 10 pragas, que o Deus que fez cair saraiva do céu, chover fogo, enxofre do céu, talvez não era o mesmo Deus que estava ali com eles. Então, dentro do processo, eles se perderam. Aí, quando eles estão dentro do deserto, que eles começam a caminhar, que é para chegar ali em Canaã, que Deus manda os 12 espias, cabeça de cada tribo, representando cada tribo. Quando chegam lá dentro de Canaã, que eles começam a observar a terra, a cidade, geralmente tinha casas boas, era ornamentada, uma cidade fortificada. A primeira coisa que eles vão focar é nos gigantes. No gigante. E quando eles olham o gigante, eles veem que o cacho de uva, 2 pessoas eram necessárias, eram precisas para poder carregar. Eles viram que tinham figo, que tinham tâmaras, que tinham muitas coisas boas. Trouxeram tudo, né? Para mostrar fisicamente que aquilo que Deus havia falado era verdade. Só que a mensagem que eles trazem consigo é a mensagem de que Deus é, é, não é tão suficiente para derrubar o gigante. E aí eles dizem: olha, nós entramos na terra, a terra realmente é boa, o que Deus falou é verdade, porém, a gente não vai conseguir entrar nela com toda a nossa família, com toda a nossa casa, nós não conseguiríamos tomar posse daquela terra, porque aquela terra tem gigante. E nós, olhando no nosso espelho natural, humanista, né? Nós estamos vendo que diante daqueles gigantes nós somos como um gafanhoto. E aí anularam toda a bênção que Deus tinha. Foi durante o quê? O processo. E Deus disse, então, olha, Moisés, bota esse povo todinho para voltar para trás, porque nenhum vai entrar na terra que eu prometi, a não ser Josué e Caleb. Então, irmão, Deus tinha a bênção? Deus tinha. Estava na mão do oleiro? Estava. Estava sendo formado? Estava. Deus estava formando o caráter. E quando o nosso caráter não coincidiz, não está de acordo com aquilo que Deus quer, com a palavra que Deus tem para a nossa vida, irmãos, precisa ser refeito. Deus está falando de caráter aqui também, irmãos. Porque o nosso caráter é o que nos faz refletir a glória de Deus. Amém? Então, quero deixar aqui essa palavra para o nosso coração. Para o nosso coração. Deus está te formando. Você, eu, nós estamos em processo de formação. Quantas das vezes, irmãs, nós temos sido quebradas, nós nos quebramos. Quantas das vezes, diante do processo, nós temos que voltar para a estaca zero? Quantas das vezes, diante do processo, nós temos que recomeçar? Por quê? Porque Deus falhou, porque Deus errou, porque Deus não soube fazer bem feito, porque Deus deixou o vaso cair, porque Deus ele não teve uma forma melhor para fazer? Não. Sempre somos nós o problema. Agora, guarde no seu coração essa palavra que eu vou te falar agora. Você precisa, nós precisamos, a igreja precisa, nesse tempo, identificar a causa.
Por que que eu fui quebrado? Por que que eu quebrei? Por que que aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não estou conseguindo fazer? O que está me bloqueando? Qual é a causa do bloqueio? Qual é a causa que não me deixa viver aquilo que Deus me chamou para viver? Qual é a causa do meu casamento estar sendo destruído? Qual é a causa dos meus filhos estar fora da igreja? Qual é a causa? O que foi que causou isso tudo? Porque existe uma causa. E Deus está mandando eu dizer nesta tarde: você precisa diagnosticar esta causa. Nós precisamos, porque Deus não pode trabalhar a cura, não pode fazer novamente, refazer novamente, sem antes identificar a causa. E quem tem que identificar a causa, irmã? Somos nós. Porque quem está quebrado é nós. Quem está precisando ser moldado somos nós. E todas nós que estamos aqui agora, neste grupo, todas nós temos um ponto onde Deus precisa moldar. Todas nós temos um ponto aqui onde Deus precisa trabalhar. E muitas das vezes você pode observar, você sempre estamos voltando para trás, estamos regredindo para poder voltar de novo. Por quê? Porque ainda não conseguimos identificar a causa. Então, a causa de Israel foi o quê? A desobediência, a rebeldia. A causa de Israel foi o quê? Virar as costas para Deus. A causa de Israel foi o quê? Deixar a palavra de Deus. Porque quando deixamos a palavra de Deus, não estamos valorizando o ponto de partida, não estamos valorizando o mapa que nos levará a alcançarmos aquilo que Deus nos tem em nossas vidas. Precisamos entender, diagnosticar. Irmã Maria Lins, eu estou com um casamento quebrado. Irmã Maria Lins, a minha família está destruída. Irmã Maria Lins, a minha empresa faliu. Qual foi a causa? Vamos trabalhar a causa, porque Deus vai moldar novamente, Deus vai refazer novamente, Deus vai dar uma nova oportunidade, Deus vai dar uma nova empresa, Deus vai trazer um relacionamento diferente. Você precisa trabalhar para que esse relacionamento seja reconstruído. E aonde é que estava a causa de tudo isso? Quando você consegue diagnosticar a causa, você consegue trabalhar com consciência para que Deus possa fazer aquilo que Ele precisa fazer. Porque eu quero te dizer uma coisa, minha amada irmã. Deus, ele não é irresponsável. O que ele precisa fazer, ele faz e faz bem feito. Quando Deus precisa fazer, ele faz e faz bem feito. Só que nós precisamos diagnosticar a causa. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero trazer para o nosso coração. O Senhor estava dizendo: se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti convertesse da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás, mudarei a ordem de punição e que houvera previsto e decreto impor-lhe um novo tempo. Esse é o nosso Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Qual foi a causa da quebra do vaso? Amém? Porque o vaso está nas mãos do oleiro. O vaso está na mão do oleiro. Se o vaso está na mão do oleiro, Deus sabe como fazer. E o que é um vaso na mão do oleiro? É um vaso que, mesmo quebrado, ele não desistiu. É um vaso que, mesmo quebrado, ele não saiu fora. É um vaso que, mesmo quebrado, ele está ali, continuando, perseverando. Agora vamos identificar a causa, porque o nosso Deus Todo-Poderoso vai fazer outro vaso, vai dar uma nova oportunidade, quer dar um novo molde, o nosso Deus quer trazer um novo design e a necessidade de diagnosticar a causa. Amém? Então, que Deus abençoe as nossas amadas irmãs. Quero agradecer por essa oportunidade, que o Senhor continue fortalecendo os nossos corações e que possamos viver o propósito de Deus de forma clara, que possamos viver o propósito de Deus de forma consciente e que possamos identificar as causas de muitas coisas que têm acontecido na minha vida, na sua vida, na igreja, na nação brasileira, em muitas nações onde vivemos, existe uma causa e Deus quer tratar primeiro com a causa. Igual uma pessoa está doente,
pessoa está doente, está com problema, vai ao médico, vamos fazer vários exames para nós identificarmos que situação é essa. Quando identifica a doença, agora vamos identificar o que causou a doença. O ponto de partida. Amém, minha amada? Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor continue fortalecendo. E abençoando, agradeço demais a oportunidade e